camaradas, se puder, né, se apresentar, e aí a gente começa. Bom, meu nome é José Fernandes, né? E sou morador aqui de São Bernardo, Rude Ramos, né? Há muito tempo. Filiado e membro do partido desde 1963, né? Houve algumas mudanças, mas eu continuo sendo filiado. E essa acho que é a minha biografia, né? Pequena, né? Tá certo. A pergunta que a gente queria gravar, né? Pensando essa atual conjuntura, né? Do golpe, da resistência ao golpe, do que tem sido, né? A movimentação aí da classe trabalhadora, e pegando principalmente a greve, a paralisação que teve no dia 28, né? Para construir a greve geral. A gente queria saber qual é a diferença da postura dos sindicatos na grande greve dos anos 80, né? Comecinho dos anos 80 e a de agora. E aí... Bom, uma das diferenças grandes da greve de 80 e hoje é que em 80 o movimento sindical, o movimento operário, liderado aí por Lula, por Jean Marron e outros companheiros que estavam aí, cheguei depois, porque eu estava vivendo na clandestinidade, então tinha muito pouco espaço para chegar nos movimentos aqui. É que naquela época a luta era contra a ditadura, né? Era para derrubar a ditadura militar que já existia naquele tempo, né? E os trabalhadores viviam um período difícil nas fábricas, sem aumento e outras perseguições. Agora, o movimento de hoje, a gente até nem não pode chamar assim bem de um movimento contra uma ditadura, porque não é uma ditadura direta, é uma ditadura por linhas indiretas, né? Uma ditadura que eles estão aplicando contra os trabalhadores, que na realidade os aposentados de hoje, eles podem sofrer várias consequências dessa questão aí, desse projeto que eles têm para assinar. Mas a juventude, a classe nova que estão trabalhando agora, é que vai sofrer mais ainda, menos sabendo ainda que eles estão querendo aprovar, ou já está quase aprovado, a terceirização, né? E a terceirização é ruim demais para vocês, porque quando vocês entram numa firma, entra por um terceiro. Mas você não sabe se é um terceiro, ou é dois, ou é três terceiros que tem nessa linha. E aí vocês vão defender o direito de que jeito? Não tem, né? Quando é na firma, você vai direto com a firma, né? E sendo terceirizado, se o terceiro fugir, aí vão procurar o primeiro vai procurar o segundo vai procurar o terceiro, vai ser uma situação difícil para os trabalhadores. De qualquer maneira, a resposta mais perfeita é essa. É uma situação muito difícil, muito ruim para a nova juventude que vai vir aí, essa terceirização. E essa ditadura aí a gente chama isso de ditadura porque o povo não está conseguindo, por exemplo, brecar o que eles estão querendo fazer lá, né? A juventude vai para a rua, o povo vai para a rua, mas eles estão mandando os projetos deles para cima, e grande parte desse projeto está sendo assinado e capaz que vai ser assinado, porque tem inclusive operário que está de acordo com isso, quer dizer, são operários conscientes, sem uma visão política das coisas, né? E qual é a diferença, assim, eu entendo, né, que o momento é diferente, como você colocou, mas como que o sindicato ele se portou, né, naquela época e agora? Quais eram as forças dele? Bom, naquela época, o sindicato, ele não tinha outro caminho. Era uma luta que tinha que fazer de qualquer maneira, porque para não viver aquela vida de escravo dentro da firma. E liderado justamente por esses camaradas que hoje são quase tudo deputado, prefeito, governador, que é o caso do Lula, de Jean Marron, Vicentini e outros mais aí.
E os movimentos de hoje é mais livre, né? Essas greves que estão fazendo hoje é um pouco mais livre. O sindicato dá um grito aí, está todo mundo aí na via Anchieta, paralisando. E naquela época não era bem assim. O pessoal saíram para a rua porque não tinha outra saída. A saída era aquela mesmo. Então, acho que a diferença, uma das diferenças fundamentais é essa aí, né? Você acha que tinha eu ia falar mais disso, né? Não, tá bom então. Acho que a outra pergunta que a gente queria gravar é um recado que você gostaria de falar para a juventude que está se organizando agora. Bom, o recado que eu posso passar assim a vocês, ao povo em geral, não é só vocês, é que essa luta deve continuar, precisa ser continuada. Inclusive eu dei uma entrevista aí no Diário do Grande ABC, que eu fiz essa colocação. O sindicato, ele tem todo o poder na mão para passar para os trabalhadores o ensinamento ideológico. Porque não adianta nada todo ano, você fazer a greve por aumento de salário, melhores condições de trabalho e outras reivindicações simples. Se o trabalhador não entender que o futuro dele é assumir o poder, é tomar o poder, porque ele vai ficar 2 milhões de anos lutando por aumento de salário, por melhores condições de vida, e não vai acabar. Então o trabalhador precisa entender isso aí, precisa saber isso aí. E para saber isso aí, ele tem que ter formação de uma das terceiras formas de luta, que é a ideológica. Quer dizer, a luta reivindicatória nós sabemos, a luta política, o cara sai da fábrica e vem para o sindicato, vira um diretor, do diretor ele vira vereador, do vereador ele vira deputado e esquece da fábrica dele, esquece lá da máquina, né? Então, a formação ideológica é que eu tenho. Eu poderia hoje estar afiliado num partido, mas devido à minha consciência, à minha formação ideológica, eu achei que não adiantava eu me filiar em partido nenhum. Para quê? Porque eu vou ter que ser eleito e governar, fazer parte do governo do Estado burguês. E dentro do Estado burguês, as feras que tem em volta são muito mais do que as pessoas que possam me ajudar, né? É igual o caso de hoje. Eu gostaria que o partido hoje tivesse condição de tomar o poder, né? Então, é isso aí. Tá certo. Ok, obrigada. Deu pra afirmar tudo? Uhum. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Aí. Vou fazer umas falas. Ah, beleza. Pensei que tivesse. Vamos continuar com as outras, então, Sim. né? Agora acho que... Agora mete bronca. Tá. Não sei se tô... Arrasou, seu Zé. Vocês podem... Tá ótimo. Não, tá Foi ótimo. ótimo. Tá ótimo. Vamos na ordem, então. A primeira, né? Como foi construída a sua relação com o jornal Inverta? Bom, o jornal Inverta tem a história meio comprida, sabe? Mas eu vou tentar cortar, porque quando eu cheguei da União Soviética, no Brasil, nós tínhamos um partido, PCB, né? E o comandante ainda era Luiz Carlos Prestes, né? Na época tinha o Prestes, Marighella, Lamarca. E o pessoal nosso mesmo, eu não lembro direito se no dia do Congresso o Aloysio estava, mas quando houve o Congresso, o Roberto Freire e outros colocaram uma linha política. E nós discordamos daquela linha, que é justamente essa que é onde ele está hoje. Você já fazendo um resumo, você sabe o que eles queriam. Queria participar de governo, queria ser... Então, e nós, incluindo a Luiz e outros companheiros do Rio, de São Paulo, do Ceará, não concordamos. Então a gente rachou ali e fomos para um colégio chamado São Joaquim. E esse grupo lá do São Joaquim ainda saiu alguns do meio. E desse meio sobrou o Valdomiro, que vocês conheceram, já faleceu. O Roberto, não sei, nem sei se ele estava nesse meio, né? Eu sei que dessa metade que dividimos com o Roberto Freire e mais alguns que vocês já sabem os nomes deles, estão lá no poder,
ainda sobrou umas peças de Santos que não concordou com a gente, que a gente queria ir para o marxismo e o leninismo, né? Nossa linha sem disputar poderes. O poder tem que ser para a classe operária, para o proletariado, e não para mim, né? Aí, desse movimento surgiu esse agrupamento. E esse agrupamento, não demorou muito, lá no Rio surgiu o movimento popular para lutar, não foi? Foi. E desse movimento nós continuamos trabalhando junto com eles. Tivemos algum encontro, algumas reuniões lá nos morros do Rio. E desse movimento cresceu, enriqueceu, surgiu o Inverta. E eu não saí de dentro dele, né? O que foi surgindo, eu estou dentro dele. De repente surge mais um aí, desde que ele seja uma organização revolucionária, que não seja ligado, não tenha embigo preso com a burguesia, nem com interesses pessoais, eu estou nele. Né? Não sei até quando vou aguentar, mas vou estar nele. Né? Então, foi assim que eu cheguei até o Inverta. Que o Roberto Freire não está no Inverta. Vários companheiros daqueles que foi para o outro lado, que estão hoje no poder, eles podem até receber o Inverta. Eu já vi até o Lula lendo o Inverta lá em Brasília, né? Mas lendo ou olhando, né? Uhum. Não, pegando esse gancho, assim, lembra, a última vez que a gente esteve aqui com você, né? A camarada falou que você, lá na União Soviética, né? Na Rússia, acho. Na Rússia, te falaram, né, que onde tem um comunista, então... Eu posso novamente repetir essa mesma frase, que foi assim, a gente foi para lá para ficar 90 dias, 3 meses. O nosso objetivo da nossa ida para a União Soviética, eu fui eleito lá em Pernambuco, em Recife, no congresso lá, né? Eu já era primeiro secretário do Sindicato Metalúrgico. Eu era o primeiro secretário e antes de mim não teve nenhum, eu fui o primeiro de todos, né? Fundação do sindicato. Então, como houve o golpe, eu cheguei lá em 4 de março e no dia 1º de abril houve o golpe. Então, nem um mês que eu estava lá, já aconteceu o golpe aqui, e com o golpe militar aqui, eu passei a viver na clandestinidade mesmo lá. Nós tínhamos uma orientação que muita coisa que você podia comentar, vamos supor que você saía da escola, do instituto marxista, você ia jantar num restaurante, aí você já não podia conversar de qualquer jeito, porque no restaurante geralmente tem embaixada, tem essas coisas aí, né? E lá eu tive que estudar filosofia, economia, sociologia, relações humanas, história do movimento operário internacional, trabalho ilegal, que chamado direto é guerras de guerrilha, né? Dado por um vídeo. Agora, eu estudando, aí tive que estudar bastante, até descobrir o caminho para a gente voltar. O caminho é o seguinte, os partidos e outros países iam organizando, na França, na Alemanha, Madrid, na Espanha, que estava sob ditadura e tal. Com esse trabalho, com esse estudo, com esse crescimento meu, com essa quantidade de conhecimentos filosóficos na cabeça, eu passei a entender que, de fato, tinha que ser daquele jeito. O mundo é material e não foi criado por nenhuma força subnatural, né? Só que, por coincidência, quando houve a possibilidade da volta, eu fui escolhido para ser um dos primeiros a voltar, comandando mais 2, pela minha disciplina, pela minha dedicação, meu esforço, que eu estudei russo também, né? Não falo quase nada hoje, mas dá para machucar um pouco, né? Aí, fui escolhido, ficou tudo bem, trabalhado, arrumado, minhas malas, meus dólares, porque a gente lá é rublo, né? Então, passava o rublo por dólar e eu tinha uma quantidade no bolso para caminhar até chegar aqui no nosso país. Chegando no aeroporto, o meu professor, chamado Vasily, sabe? O cabelo dele era meio caidão assim, ele foi me acompanhar, né? Aí eu peguei e disse para ele assim, professor, eu vou embora, vou despedir, vocês aqui já estão construindo o socialismo, mas eu vou ter que ir para a minha pátria, porque é lá que é o meu lugar agora, né? Vou lá ajudar meus companheiros a fazer a revolução lá, né? Que não fizemos até hoje ainda. Mas só que eu tenho um problema.
como é que eu vou conseguir desenvolver um trabalho sozinho quando eu chegar lá? Porque eu não sei se eu vou ter condição de conviver com outros camaradas. Mas mais assim, formas meia brincalhona, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: camarada, fica sossegado, pode ir tranquilo, que aonde tiver um comunista, existe um partido. E depois isso foi confirmado aqui no Brasil, porque eu, chegando em São Paulo, eu não pude morar mais no meu bairro, aí na minha casa, no Rua de Ramos. Eu tive que ficar lá no Bosque da Saúde alguns tempos, num esconde, numa casinha lá. E de lá foi designado por um grupo de camaradas, inclusive alguns do Rio, que eu deveria ir para Marília, porque lá em Marília tinha um médico, tinha uma clínica, e nos fundos da clínica ele tinha uns quartinhos, e ele era do partido. Não era assim declarado, porque senão ele não estava na clínica, ele estava na cadeia, né? Depois ele foi para a cadeia, né? Aí eu fui para lá. E lá eu fazia aquele trabalho de fazenda, de sítio, orientado por outros camaradas que tinha lá. Inclusive tinha um russo, o nome de Digigov, casou-se com uma brasileira, uma professora, e ele me ajudava. Só que, passado uns tempos, ele me arrumaram um serviço na empresa de ônibus Silva, que fica em Marília, porque eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, eu não podia usar a minha carteira antiga, porque lá estava escrito tudo, eu ia acabar indo para a cadeia. Então eu tinha que tirar uma carteira nova e fui trabalhar um pouquinho para quebrar o galho, para não depender só do partido, que o partido estava desfacelado, você sabe disso, né? Metade estava preso. E eu trabalhando nessa empresa, um belo dia eu estava debaixo de um ônibus colocando um câmbio, né? A minha sorte que aquele dia eu tive que trocar um câmbio quase que sozinho, eu estava lá embaixo, era um barulho dentro da aquela coiseira toda. Aí eu comecei a olhar por baixo, eu via que não era sapato assim, era umas poilâneas. Eu falei, por que esses caras estão tudo poilâneas? Aí eu descobri que era o exército que estava dando uma batida nas empresas, porque a Alta Paulista tinha muitos membros do partido, né? O Partido Comunista era numeroso nessa região. Aí quando acabou tudo aquilo, não conseguiram me localizar lá de baixo. Se eles tivessem localizado, eles iam mandar eu sair, provavelmente eu estava em cana, né? Aí eu peguei, saí de lá e fui para tinha um posto de gasolina assim numa esquina. Eu peguei e fui lá e tinha um caminhão que ia para um sítio, para um lado de um sítio onde meu pai tinha um sítio, né? Aí eu peguei e falei, eu vou pedir carona para esse cara e vou lá para o sítio, antes que eu seja preso aqui, né? E comuniquei aos camaradas depois, né? E eu fui embora para o mato. E chegando no mato, eu comecei a trabalhar lá no sítio com meu pai, a foice, no machado, na enxada. Aí apareceu um professor de Ourinhos, que tinha sido prefeito em Ourinhos, que também foi membro do partido e tinha sido preso em Mato Grosso, e ele estava de volta em Ourinhos e tinha um sítio no município de Salto Grande, que nós tivemos lá no dia 21 de abril, fazendo um show musical. O filho de um amigo meu está vivo lá, tem essa lanchonete. Então, eu fui para lá. Chegando nesse sítio, eu tinha que trabalhar para arrancar meu sustento, porque aí lá eu ia levar minha esposa de volta, meus filhos, que foi criado lá, na Terra Vermelha, né? Mas com um determinado tempo eu fui desenvolvendo um trabalho, eu fui conseguindo os meios de subsistência, sobreviver e tal. E quando chegou numa certa altura, eu já comecei a ter amizade na cidadezinha de Salto Grande, com político, com pessoas de nome ali, né? E fiz amizade com um, que depois foi o prefeito lá. Quando veio aquela abertura, que surgiu a Arena e o MDB, vocês sabem disso, né? Eu fui aconselhar ele, falei, você é filiado do partido? Sou, mas depois veio a ditadura, o partido ficou e tal. Mas agora veio a abertura, você pode ir lá no comitê rever como é que vai ficar isso aí, né? E incentivei ele a ser candidato a prefeito. E ele aceitou. Só que numa determinada altura, ele pediu para mim retirar a candidatura dele, porque ele não tinha dinheiro para competir com os outros que
mais dois candidatos que tinha lá, que tinha dinheiro. Aí, num domingo, ele fez uma carta para mim ir no comitê, que tinha uma reunião, ele não podia ir porque ele era açougueiro, né? E que eu retirasse a candidatura dele. E eu fui representar ele para retirar a candidatura. Só que quando eu cheguei lá, comecei a participar do bate-papo, eu cheguei na conclusão que os caras, mesmo com dinheiro, eles não tinham condição de... Eles não eram grande par, porque o cara era popular, jogador de bola, tá? Aí eu não tirei. Eu voltei para a casa dele e ele quase me bateu, né? Foi pelo... Eu cheguei lá, eu não cheguei chamando ele pelo nome, né? Eu cheguei lá e falei, olha, senhor prefeito, o negócio é o seguinte, mas que prefeito? Eu falei, nem eleição não teve. Senhor prefeito, fica quieto, porque eu senti que você pode ser o prefeito e vai ser, já é o prefeito, né? Aí eu falei, eu vou trabalhar para você, nós vamos ajeitar isso aí. Então eu comecei a trabalhar e acabamos elegendo o homem, e o homem queria dar o melhor emprego para mim lá na prefeitura. Eu falei, eu não posso pegar, porque se eu pegar eu vou preso, e você vai preso também, perde o mandato, ainda perde tudo. Você fica aí, quando eu precisar de você lá no sítio, eu venho aqui para te cobrar. Aí eu fiquei lá no sítio, comecei a ligar uma escola daquela regiãozinha, outra de lá, e comecei a perceber que eu poderia centralizar, trazer uma escola lá para dentro do sítio onde eu morava, porque eu tinha minhas crianças pequenas também, né? Trazer ali e dar um Mobral, que era a época do Mobral. Falei, é uma forma de eu ligar o povo, né? Em vez de eu ir na casa de um cada noite, eu trazia tudo de uma vez lá, né? Aí fui lá na prefeitura e falei para ele, ó, chegou a hora de você, eu vim cobrar você. Falei, o que é que você quer? Eu quero que você manda uma equipe lá para estudar, que eu quero construir a escola lá dentro, para dar um Mobral. As outras professoras da Redondeza já concordou. Aí ele fez uma entrevista com o pessoal, a pessoa concordou mesmo. Mandou a equipe para fazer a escola. Eu falei, agora você manda uma máquina para treinar um campo de futebol, que eu vou formar um time de futebol lá na roça, né? Aí ele mandou a máquina, trabalhou, eu fazia comida para todo mundo, rapaz, lá no sítio, né? Aí fez a escola, a gente foi dar um Mobral, depois virou escola mesmo, primeiro, segundo, terceiro ano ali, né? E o campo de futebol surgiu, eu convoquei os trabalhadores colônios dali para nós plantar grama com a mão ali no dia de sábado. Aí virou um campo de futebol, jogadores de Ourinho veio jogar lá dentro, de Salto Grande veio lá para dentro jogar para mim, porque chegava depois do jogo, eles levavam laranja, mandioca, tudo de graça, né? Então, aí vem a resposta. Eu lembrei do meu professor, aonde tem um comunista, tem um partido. Dia 21 de abril, nós estivemos tocando numa lanchonete, as fotografias estão aí, é o filho do prefeito, o prefeito morreu, mas o meu trabalho lá não morreu, continua vivo, e muito vivo. Então, tudo isso que eu falei aí foi justamente só para responder a pergunta, que aonde tem um comunista, existe um partido, né? Se não é oportunista, tem um partido. Então é isso aí. Tá certo. Vocês quebram a metade, deixa só algumas coisas que achar melhor aí. Como foi viver na clandestinidade? E na conjuntura que a gente está agora, você acha que um cenário desse é possível de novo? Bom, eu até consulto vocês também, né, para responder essa pergunta, mas posso responder a primeira parte. Eu acho que no momento, no Brasil, pode ter um tipo de ditadura dessa aí do Temer, mas uma ditadura militar igual aconteceu em 64, eu acho meio difícil, porque mesmo porque o Brasil está numa situação tão difícil que nem o próprio militar não tem condição de manter uma ditadura. Não tem. Pode ser que tenha, né? Mas eu acredito que não tem. Eu não estou conseguindo dominar nem os bandidos lá no morro, na rua. Eu estou falando bandido, mas eu estou falando, eu não deveria citar isso aí, porque ninguém nasceu bandido, né? O cara chega nessa situação porque a formação da sociedade... Lá em Cuba não tem. Lá em Cuba não tem isso, tem? Lá no Vietnã também não tem. Então, quer dizer, é o sistema, né? Uhum. E como foi o que você pode contar pra gente da clandestinidade? Olha, a clandestinidade, ela
é muito difícil, né? Ela não é para qualquer um. Nem todos tiveram condição de viver na clandestinidade. Eu acho que você já tem informação de camaradas que não aguentou, alguns foi até morto e outros até passou para o outro lado. Para viver a vida que eu vivi, é preciso ter muita ideologia e ser muito apaixonado pela luta revolucionária. Aí você vive até 200 anos, se for preciso, porque você tem essa convicção. Inclusive, eu fui fazer uma palestra aqui no CEL de São Mateus, e ali tinha mais ou menos 300 alunos, né? E estavam ali os diretores, professoras. Eu fiquei, creio que 2 horas, mais ou menos, desenvolvendo os temas lá, né? E no fim eles me pediram que eu ia ficar mais ou menos 40 minutos para pergunta. E no meio de tantas perguntas, como estou aqui, e o microfone aqui na minha frente, né? Então vinha o aluno que ia fazer a pergunta, dava o microfone e fazia a pergunta. E veio uma menina, assim, da altura dela, cabelo mais compridão, e eu não olhava muito para o rosto do aluno. Eu dava o microfone e ficava ouvindo a pergunta de frente com a plateia, né? Com os alunos lá nos bancos. Aí ela me fez essa pergunta: se depois de tudo aquilo que eu contei, a história da minha vida, por onde eu nasci, cresci e tal, se eu tivesse que fazer tudo de novo, se eu faria, né? Aí eu fui olhar para ela, né? Falei, poxa, essa menina está bem atrevida, né? Aí ela estava com o rosto cheinho de lágrimas, rapaz, que descia, até eu depois não aguentei muito não, né? Descia assim, né? Aí eu olhei para ela e falei, olha menina, se for por essas lágrimas que está caindo aí, eu vou começar tudo agora. Ela falou, não, agora não. Então, quer dizer, a vida nossa é essa aí, mas tem aqueles que aguentam e tem aqueles que não aguentam. Eu, por exemplo, estou vivendo aqui, porque quando for formar essa direção dessa associação, não tinha nada disso aqui, né? Era só uma casinha ali embaixo e tal, lanchonete, tudo viciado em jogo, em bebida. Eu aceitei, né? Eu falei, eu vou ter que viver alguns tempos, trabalhar no meio de pessoas que não é do partido. Falei, mas eu vou conhecer melhor eles e eles vão conhecer eu também, porque eu não mudei nada. Fui para o Rio várias vezes, levei o pessoal. Não sei se vocês estiveram em algum ônibus que a gente viajou junto do Rio. Até rezar, eles rezam. Mas eu não posso fazer nada, o que é que eu vou fazer? Eu, sou um. Aí também eles não me convidam para nada, porque é um comunista. Uma vez veio um padre que foi desligado da igreja, aí, porque o padre começou a fazer um trabalho que a igreja não gostou, excluíram ele, né? Ele ficou fazendo palestra. Então ele veio fazer uma palestra, escolheram o Everno que buscar eu para coordenar o trabalho do padre de 3 dias. Aí quando chegou lá, esse que foi vice-prefeito aqui do São Bernardo, que saiu agora, Tarcísio, junto com o Marinho, chamou eu cheguei lá, o padre lá, né? Padre paisano, né? Falou, olha, seu padre, isso aqui é um comunista. E eu quero ver como é que vai se dar um comunista e um padre. Olha, não era necessário ele falar isso, era? Ele não falou, isso aqui é o rapaz que vai coordenar. Aí o padre falou para ele, olha, acho que nós vamos se dar muito bem, porque geralmente os comunistas são muito sábios. E na palestra do padre, ele começou a falar da origem da vida, né? Então, falou que há 20 milhões de anos atrás já existia a vida. Né? Nós também sabemos que já existia. Só que o povo religioso não diz assim. Quando chegou no fim, aí ele foi fazer aquele papo que a Terra foi construída em 6 dias, que o 7º foi tirado para o descanso, mas aí já admitia que a Terra foi construída por um cidadão, por um ser, uns 20 milhões de anos atrás, perdeu o valor. Aí eu peguei e disse, era no último dia, eu falei, só que tem uma coisa, e eu não posso falar porque eu sou coordenador, mas eu discordo dessa tese aí de que a Terra foi construída em 6 dias por alguém, assim, porque você começou a falar que há 20 milhões de anos atrás já existia vida.
Como é que apareceu uma vida, mano? Quem falei para você já está estragando a minha palestra. Falei, pronto, não vou falar mais nada, já sei que você entendeu o que eu quero dizer. Então, é assim, você vê, eles não me chamam para nada. Porque se me chamar para alguma coisa aí, eu sou eu, né? Não posso mudar de jeito nenhum. É isso aí. Não, considerando, né, que você passou um tempo na União Soviética, né, e a gente está agora em 2017, né, 100 anos da Revolução Russa. Eu ia perguntar o que você gostaria de ressaltar desse acontecimento, né, histórico. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu fico muito triste porque depois que o imperialismo voltou lá, o capitalismo, nós tivemos aqui um dos secretários do partido de lá, o Barishev, que veio fazer palestra aqui. Quem foi buscar ele no aeroporto fui eu, porque por falar alguma coisa em russo. Eu cheguei a dizer assim, lá na União Soviética, eu cheguei a imaginar que jamais existia uma força capaz de derrubar o socialismo lá, né? Mas depois que eu comecei a estudar bastante filosofia, comecei a perceber aquela polêmica entre a Rússia e a China, eu comecei assim a pensar que a possibilidade existia. Depois, com o problema da dialética da história, eu cheguei a uma conclusão que enquanto existir países capitalistas, é muito difícil um país suportar construir no socialismo, porque são barrados por vários caminhos, né? Por vários lugares. Né? Mas eu lamento muito que a Rússia voltou ao capitalismo, mas posso garantir para vocês, pode ser que eu não estou com vida, mas vocês podem ainda estar com vida, ainda não estão aí na Terra. O socialismo volta. Jamais o imperialismo, por quê? Porque nós tivemos comunidade primitiva, escravagismo, feudalismo, burguesia, capitalismo, imperialismo, fase superior do capitalismo. E agora? Qual é a próxima formação? Baseado em toda essa coiseira que a gente vê aí, a necessidade de já ter um socialismo em todo o planeta Terra é agora. Nós não podemos fazer. Eu gostaria que nós tivéssemos força para tomar poder amanhã, mas nós não temos, infelizmente nós não temos. Eu fico até assim, empolgado em ver vocês aqui, porque eu falo, poxa, a nossa juventude se acabou, mas não acabou. Ela está viva, né? Vocês vão ter que chegar lá, mas ela vai voltar ao socialismo outra vez, né? Não sei quando, mas vai, porque não tem outro caminho. A próxima formação da sociedade só pode ser o socialismo. Mas o socialismo tem que ser formado, tem que ser feito, desde que tenha um partido capaz de realizar esse trabalho, porque qualquer partido não realiza, não. Socialismo francês, aquelas coisas, tudo. Não chega a lugar nenhum. Nesse sentido, assim, que a gente precisa ter um partido, né? E esse partido ele precisa ser de uma maneira, né, revolucionária. O que a Revolução Russa trouxe nesse sentido, assim, de ensinamentos para os partidos no mundo? Revolução socialista? A russa. Não, elas trouxe, olha, a Revolução Russa, com o poder, com o Lenin e com a divulgação do marxismo, olha, basta dizer que não perdeu, até as escolas hoje já são obrigadas a ensinar alguma coisa de marxismo às crianças. Então, ela nos deixou uma grande herança. Está certo, está no capitalismo. Mas eu sou o que eu sou hoje, aqui para vocês, devo a ela. Eu devo ao Instituto Marxista-Leninista, porque aqui eu ingressei no partido em 63. Ingressaram eu, que eu cheguei aqui no sindicato como eleito na diretoria, e o secretário-geral do sindicato, ele me indicou para ser o primeiro secretário,
mas eu não sabia que ele era o secretário-geral também do Partido Comunista aqui no ABC, e era o Orson Saraiva de Castro, que já morreu. Então, ele me indicou, já me deu um livro, eu fui estudar numa subsede aí no Diadema, que não tinha movimento, eu ficava o dia inteiro lá, estudando o Capital de Karl Marx. Eu falei, mas como é que eu posso começar a ser comunista estudando o Capital de Karl Marx, que é muito difícil, né? Mas, de qualquer maneira, a convivência no meio, porque eu tinha bastante membro do partido, participava em São Paulo e tudo. Então, eu cheguei aqui, né? E só cheguei aqui depois que eu passei pelo Instituto Marxista-Leninista em Moscou. Né? Não sei se vocês chegaram a ver outras pessoas falar sobre o Instituto Marxista, né? Que quando a gente ia daqui do Brasil como comunista, a gente ia para lá. Né? Alunos que iam para estudar na União Soviética de outra forma, que não era do partido, iam para o Patrício Lubumbo, para o Sumol, né? Mas como comunista era no Instituto Marxista-Leninista. Né? Então lá você só estudava isso. E é o que é necessário para o... Eu acredito que se a juventude brasileira conseguir, né, trazer mais jovens, a gente vai chegar lá, assim, não tem erro. Né? Porque eu, na minha casa, minha família é grande, inclusive tem fotografia lá embaixo, feito agora que eu fui fazer um show musical em Salto Grande, na lanchonete do filho do prefeito que morreu, né? Que ele, de vez em quando, liga e fala, não, vocês têm que vir aqui. Então, de lá, nós fomos para o sítio onde estão meus dois filhos, foi criado lá, desde pequenininho. Né? Então, compraram um pedacinho de terra lá, e quando a gente faz esse show, a gente vai terminar lá no sítio. E lá no sítio a gente reúne toda a família. Se vocês perguntarem para todos eles sobre mim, o que eles vão falar para vocês é isso aí. Falaram, olha, não dá para falar do meu pai. Meu pai, para nós, é tudo. Então, quer dizer, se amanhã tiver uma briga aí, eles vão. Eles podem não ser marxistas, mas que eles vão, né? Então, esse é o orgulho que a gente tem, né? Do que a gente fez e o que a gente continua fazendo. E com bastante gosto ainda, sabor, né? De fazer esse trabalho. Inclusive, não sei se vocês podem, no futuro, mostrar para mim algum trabalho desse, para mim também mostrar aqui. Né? Com certeza. Porque só tem um caminho de eu dizer para o povo quem sou eu, é mostrando o trabalho que uma juventude veio fazer comigo, inclusive vai fazer aqui porque tem alguma coisa, tem, né? Então, não, com certeza, a gente pode deixar que a gente passa para você, né? Traz aqui. As perguntas que a gente bolou meio que já foram todas. Acho que agora a gente pode ir trocando uma ideia, né? Se vocês quiserem. Vocês pegaram algum gancho aí que vocês querem falar, gente? Você pode contar alguma coisa pra gente, assim, das suas histórias com relação à repressão mesmo, sua fuga? Você contou muito sobre como era, né? Você trabalhava na roça e tudo mais. Aí é uma questão, às vezes, bastante demorada, mas posso fazer algumas colocações. Eu, aliás, fui nascido mesmo numa serra, lá em Minas Gerais, né? Lá fui mudado para uma outra fazendazinha, e até os 7 anos, 8 anos, fiquei nessa região. Depois, meu pai mudou para uma fazenda, já nessa fazenda existia uma quantidade grande de meieiro, arrendatário, eu acho que tinha mais ou menos umas 30 famílias. 30 famílias, a gente fala uma pessoa na casa, que era o chefe. Aí tinha filho, aquelas coisas todas. E nessa fazenda, o fazendeiro era o seguinte, aqueles caras que trabalhavam com lavouras de tabaco, de fumo, eles eram rendatário. Então, ele trabalhava lá na fazenda, produzia, por exemplo, 10 quilos, né? 4 quilos era da fazenda e 6 era dele. E o meieiro, como era o meu pai, não. Se você trabalhava na fazenda, você tinha que... A metade da sua produção era do fazendeiro. E você tinha que trabalhar 3 dias para a fazenda. E esses 3 dias, que trabalhava para o fazendeiro, era segunda, terça e quarta. Aí sobrava para você quinta, sexta e sábado. Mas sábado não é dia inteiro. Porque sábado você tem alguma coisa que fazer, tem que ir na cidade, dava 2 léguas para fazer compra, né? Comprar rapadura, comprar coisa que não tinha dentro de casa, querosene, coisa aí.
não tinha luz elétrica, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Mas a gente foi vivendo, né? Foi vivendo. E eu fui crescendo ali naquela vida, né? E numa certa altura assim, do acontecimento, eu acho que eu estava com... Não tinha 17 anos ainda, 16 era alguma coisa. Eu comecei a pensar, falei, poxa, eu via meu avô, trabalhava com carro, quer dizer, construindo carro, balaio, essas coisas. Era praticamente lá, com esse trabalho dele, ele era um profissional. Agora, aquele que trabalha só carpino roça, aquele não é profissional, aquele é uma coisa de todo mundo, mas o cara que faz carro, faz roda de carro, carreiro, tropeiro, é profissional. Mas morreu numa situação difícil, morreu num asilo. E eu assistia a cena. Era novo, mas assisti tudo aquilo e tal. Poxa, mas pode um homem ser tudo isso, trabalhar a vida inteira e ia morrer dentro de um asilo. E meu pai também vivendo, e eu crescendo, meu pai vivendo também não tinha nada. Eu fazia, comia. E não sobrava nada. E lá na coisa da fazenda a gente tinha sempre dívida. Quando chegava no fim do ano, fazia lavouras de fumo, o fazendeiro vendia a metade era dele, a metade era nossa, e a metade nossa tinha que pagar a conta que tinha na fazenda. Então a gente não tinha nada. Aí eu comecei a imaginar, falei, mas se o meu avô morreu assim, meu pai também está numa draga danada, minha mãe criando filho aqui, que não tinha UPA, não tinha hospital, não tinha coisa nenhuma, né? Não tinha mesmo, criado de qualquer jeito, né? Falei, como é que vai ser? Será que eu vou também chegar na mesma situação? Então, um belo dia, eu comecei a raciocinar tudo isso, deitei lá na roça de cabeça para cima, lá em cima de uma pedra, e comecei a raciocinar. Falei, poxa, tem que sair, tem que arranjar uma saída, né? Aí uma vez apareceu um cara lá que morava aqui em São Paulo, ele foi filho da região lá, mas já tinha vindo para São Paulo há uns 3 ou 4 anos, e apareceu por lá, e eu conversei com ele, falei, olha, eu quero ir para São Paulo, porque aqui não vai dar não, né? Ele falou, não, se você fala com teu pai, com tua mãe, se eles deixarem você ir, eu te levo, né? Então, deu certo, o pai e a mãe aceitou, mas depois eles choraram, mas eles tinham dado a palavra aqui, e falei, agora não adianta, vocês podem chorar, mas eu vou, né? E falei para minha mãe, mãe, essa história que eu estou contando para vocês, se vocês quiserem gravar na memória, você grava, porque ela é do jeitinho que a coisa foi, né? É verídica, né? Eu falei para a mãe, a senhora não precisa chorar. Daqui 1 ano eu vou ganhar dinheiro e venho te buscar. Mas talvez eu falei até uma bobagem, porque eu não tinha uma visão mais correta, né? Porque como é que eu vou chegar em São Paulo e já ia chegar e ganhar dinheiro para... Mas acontece que deu certo, né? E eu não tinha documento, mas nem um documento. Aí um dia eu estava indo por uma Rua Pelota. A Rua Pelota é uma rua que sai ali do Paraíso e ela termina lá onde tem os cavalos do Ibirapuera, aquela coisa lá. Mas lá era um acampamento, hoje chama de favela, naquele tempo chamava de acampamento, morava baiano, morava cearense, morava mineiro, morava ali e trabalhava na rua, abrindo valeta daqui ali na parede, quase dessa altura, foi aquele tubão, né, para você andar quase em pé dentro dele para chuvar. Aí o cara falou, não, tem serviço aí, tal, pode trabalhar e fazer buraco, né? Trabalhar na picareta, no enxadão, carregar terra. E eu encarei. E trabalhei 1 ano, dormi dentro do tubo. Dormi uns 3 ou 4 meses dentro do tubo. Esse tubão encarreado, né? Eu terminava o serviço às 5 horas, aí à tarde tinha aquelas madame, que o portão dela ficava cheio de terra, né? Porque o cara jogava terra para todo lado. Aí elas pediam para mim arrumar, limpar o portão dela, botar uma tábua e atravessar por cima da valeta para ir para os armazéns. Naquele tempo não tinha mercado. E com isso eu ganhava mais uns trocados à noite. A verdade é que 1 ano depois eu tinha dinheiro numa malinha colocado no forro da casa lá, onde depois uma mulher arrumou um quarto para mim, né? Então aí eu saí daquela vida e fui morar num quartinho, mas no fim, depois de 1 ano, eu arrumei um barraco e fui em Minas buscar meu pai de terno, gravata, sapato bonito, né? E quando eu vim na pendura do diabo, né? Aí fui lá e trouxe todo mundo, pai, mãe, irmão, tudo pequeno, né? E
E aí, chegando em São Paulo, continuei trabalhando, trabalhei de ajudante de encanador, ajudante de pedreiro, ajudante de eletricidade, ajudante de pintor, foi o último emprego meu antes da vida militar. Aí me alistei, era obrigatório naquele tempo, e em 1952 eu me apresentei no quartel, no Parque Dom Pedro, que é o quartel do Exército. E a gente ficou lá quase que a noite inteira, aquela rapaziada, né? Era uma praça, né? Um jardim com árvore. Quando foi cedão, 6 horas da manhã, 5 horas, já veio um soldado lá organizar a fila. Aí, passado um pedaço, aquela filona comprida, né? Passado um tempinho, chegou uns caminhão da Força Aérea, mas eu não sabia que era de Força Aérea. Eu lá sabia que era Força Aérea, que era Marinha, não sabia nada disso. Eu sabia que eu estava indo para o Exército. Aí veio os caras da farda verde, os caras da farda amarela, que a gente percebeu que era tudo militar. Conversaram ali os homens de boné, e falaram, ó, daqui até ali naquele lugar, aí veio um cabo lá e falou, daqui para lá, vai subir naquele caminhão lá. Aí eu fiquei nesse bolo, subi no caminhão, fui para Cumbica. Aí já era a Força Aérea. E lá em Cumbica, passado 2 meses mais ou menos, eles selecionaram um grupo, no qual eu também fui selecionado, caí no meio e fui para Campo de Marte. Em Campo de Marte eu fui fazer meu ano de vida militar. Só que foi bom para mim, porque Campo de Marte é mais uma indústria do que uma base aérea. Tinha militar, tudo aquilo que a gente fazia, mas só que ali tinha curso para mecânico de motor, eletricista, instrumentista, uma série de cursos. E quando terminou o ano, o major veio lá e disse, olha, a gente abriu os cursos aqui, aquele soldado que não quiser dar baixa, que quiser experimentar fazer o curso, tem esses cursos assim. Aí eu e um outro rapaz que nós gostávamos muito de andar junto, né? E nós olhamos o curso mecânico. Falei, é o único curso que nós temos condição de encarar, porque exigia menos. A gente sair da fazenda, quando eu saí da fazenda, eu saí com o 3º ano de escola primária, né? Então era pouca coisa para encarar um curso mecânico que tinha até inglês no meio, porque naquele tempo a grande parte das peças vinha da Inglaterra. Mas aí a gente se inscreveu, fizemos um testezinho, passamos e fomos para o curso. Mas nós precisava mais de escolaridade. E a época era do Madureza Ginasial. Não sei se vocês chegaram a ver falar sobre Madureza Ginasial que tinha. Você tinha que fazer as 4 séries num ano só. Tudo. Aí eu encarei, eu vi o cara, né? Encaramos aquilo ali, fomos estudando aquilo ali, estudava à noite. E durante o dia nós fazíamos o curso de mecânico lá dentro da firma. E no fim do curso eu acabei passando, né? E saí graduado, recebi um punhado de divisas, umas coisas bonitas para pôr na minha farda, né? Eu fui obrigado a mostrar isso para o menino um dia. Aconteceu que eu estava numa pescaria e o menino está se inscrevendo na escola. Aí eu comecei a falar de aeronáutica para ele. Ele falou assim, mas por que você está falando tanto de aeronáutica? Você conhece aquilo lá? Eu falei, eu vou voltar aqui outro dia, eu trago uma coisa aí para você ver. Aí outro dia eu voltei, eu fotografei o meu quadro lá em casa, levei para ele e falei, eu era isso. Eu falei, nossa, rapaz! Quer dizer, dessa história da fazenda, passando por algumas dificuldades no quartel, eu acabei me formando como cabo, mecânico, motor de avião. Depois de 4 anos eu pedi licenciamento, pedi baixa. Aí trabalhei na VASP, fui para a Varg, em Porto Alegre, trabalhei em Porto Alegre 1 ano. Lá eu fiquei só na escola, né? Depois voltei para São Paulo, fui trabalhar na Real, porque a Real comprou o mesmo avião, mas não tinha mecânico, e me dava um salário dobrado, porque eu já era mecânico, né? Então vim para o avião da Real.
E lá na Real, um dia, estou lá trocando umas balacas numa roda do avião, e eu estou sentado assim no chão, chegou um tenente, que foi do meu tempo, também era amigo de pescaria, né? E ele também tinha sido dado pedido baixa e estava coordenando uma área da usinagem da fábrica Willis. E falou para mim, você pode entregar essas ferramentas que eu vou te levar para lá. Eu falei, vou levar para lá? Como que eu vou levar para lá? Eu falei, quanto você está ganhando aí? Eu falei, estou ganhando tanto. Eu falei, não, eu vou te dar o dobro. Aí foi o pingo d'água, gota d'água. Aí eu vim para Willis, pedi a conta lá e vim para Willis. Eu cheguei na Willis no dia 1º de julho de 1958. 58, 59, 60, 61, 62. No finzinho de 62 para 63, houve foi o primeiro movimento operário na Willis. E só foi numa área. Acho que tinha 20 e poucos mil trabalhadores. Só naquela parte onde era usinagem, fábrica de motor e montagem de motor e teste de motor. E eu já era testador de motor. E era amigo de um russo branco. E eu participava de quase todos os eventos, inclusive, tem uma historinha que eu devo contar para vocês aí. Quando eu tinha meus 8 anos e pouco para 9 anos, acho que 9 anos, eu já estava fazendo o 3º ano na escola da roça, lá no mato, mas já lia muito bem, fazia as contas muito bem, né, as 4 operações. E a minha mãe tinha um livro que era a Escritura Sagrada. Hoje é Bíblia, né? Naquele tempo era a Escritura Sagrada. Não sei quem foi que deu para ela, não sei que ela tinha. Então ela pedia para mim ler para ela aquele livro. E eu colocava uma luz de lamparina em cima do caixote e pegava o livro e ia ler para ela. E nessa literatura aconteceu coisas que veio depois, com a minha viagem para a União Soviética, me beneficiar, porque me nasceu uma ideia lá, né? Lá naquele livro dizia naquele livro da Escritura Sagrada, dizia que o mundo foi feito em 6 dias, e o 7º ficou para descansar, e que o Noé, um tal de Noé, fez uma arca, e nessa arca ele colocou um casal de cada animalzinho que tem hoje, né? Eu falei, mas como é que ele ia pôr um rinoceronte lá dentro, um casal de elefante, né? E a arca ficou, depois do dilúvio, ela ficou encostada lá num pico chamado Pico do Ararat. E o Ararat é um pico que divide a Armênia e a Turquia. E no fim do ano, que eles deram folga e férias para nós, eu pedi que eu queria ir para a Armênia, só para ver se o Pico do Ararat ainda estava lá, né? Então eu fui lá para a Armênia, fica em Leninakan, a cidadezinha. A metade para lá é Turquia e a metade para lá é Armênia, né? A cidadezinha chama Leninakan. Tem até aquela igreja antiga, histórica, tem aquelas pedras que foi tudo. Aí lá eu fui tentar entrevistar uma pessoa lá sobre o Pico do Ararat. Eu falei, não, tem pico aí, mas lá em cima é gelo, para baixo, porque lá a temperatura é boa na Armênia, né? É mais quente que na Rússia, Moscou. Mas aqui nunca teve Arca de Noé, não. Nunca vimos falar em Arca de Noé. Aí eu lembrei assim, falei, se eu tivesse possibilidade de pegar aquele livro da Ana, eu ia levar para minha mãe e rasgar perto dela. Mas, então estou contando isso para vocês verem que a gente, quando tem uma mente que ela se dedica às coisas boas do mundo, da sociedade, de tudo, a gente faz essas coisas. Como é que eu fui recordar depois que eu li aquilo lá e que eu estava no lugar que eu poderia ir ver, né? E fui lá ver, não é balela não, fui lá mesmo, né? Para isso aí. Foi mais gente comigo para lá, né? Foi lá, nós somos acho que uns 15 para a Armênia que concordou, outros que iam para Leningrado, Petrogrado, mas eu quis ir para a Armênia, vou para lá, vou comer bolinho turco lá, porque lá o quibe é igual o do turco também, só que é cru, né? Não frita. Então, tem essa passagem aí, né? Depois que eu voltei da União Soviética, eu vivi na clandestinidade, saí com o Rio de Marília e fui para a casa do meu pai. E lá estava a minha mãe.
Aí de vez em quando eu falo, mãe, poxa, aquele livro que eu li para a senhora é mentiroso, que lá não tem nada de Arca de Noé, não. Então ela conheceu ela, né? Aí quando a minha mãe completou 97 anos, eu já tinha o grupo musical, porque eu sou fundador disso aí. Né? Não sei se eu já contei a história para vocês, por que eu quis fundar isso aí, mas depois eu posso contar. Aí fui lá, levei o grupo, instalamos assim debaixo das árvores, né? Carreira de árvore, instalei, arrumei o barranco lá, né? E aí a casa assim, com uma área comprida, igual essa sala aqui, mais comprida aí. E ela estava fazendo 97 anos. Quando chegou na hora do bolo, a minha nora veio e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o grupo lá, né? Sentadinho, esperando a próxima música. Falou, agora nós vamos trazer o bolo, ela vai sentar. Ela foi lá, sentou, eu fui lá, sentei perto dela, encostei dela. Tem até uma fotografia muito bacana que foi feita, né? Aí eu falei para ela, mãe, você sabe quem foi que trouxe esse pessoal para fazer aqui uma música para você aí? Eu falei, foi você, né? Eu falei, não, foi eu não. Ué, mas como é que não foi? Então quem foi? Eu falei, então só espera que eu vou... Naquele tempo eu estava tocando cavaquinho, né? Porque eu quebrei o dedo, hoje eu faço percussão. Aí, falei, então a gente vai mostrar para a senhora, porque ainda a gente tem que chamar de senhora, né? Senhora, quem foi que trouxe nós aqui? Aí eu fui, sentei lá e olhei para o meu neto, que é o regente da banda, né? Ele já sabia tudo também, né? Mas tinha gente pra caramba da família, bastante gente, mais, acho que tinha quase 100 pessoas, né? Aí eu sentei lá e começamos a tocar e eu fiz, espera minha mãe, estou voltando, que falta faz pra mim um beijo seu. Aí chorou mãe, chorou filho, chorou todo mundo que estava por ali, porque um musical da pesada desse machuca com ele. E as árvores balanceando, ela estava lá, ela pode contar essa história, ela estava lá fotografando. Então, quer dizer, contei um pouco de história para vocês. Né? Conta pra gente também como é que foi a fundação aqui do grupo musical. O grupo musical foi assim, eu fui eleito, isso foi em 98, primeiro mandato. Depois não acabou mais porque não apareceu ninguém para disputar com a gente. Chega próximo da eleição, aí um conversor, porque o fulano vai fazer um time para ganhar da AMA. Falei, pode fazer, que tem que ser livre, né? Mas só que não aparece depois. Então a gente continua aqui. Mas no primeiro mandato, aqui a casa aí era um telhado assim, lá para baixo. Não, isso aqui não tinha, mais para lá. E tinha uma lanchonete, né? O moleque tinha uma lanchonete aí, ficava um pessoal aí jogando, bebendo, aparecia até uns comportamentos que a gente não é um comportamento muito bom. Então eu comecei a conversar com o presidente, que ele não é do partido, mas é uma pessoa trabalhadora, e tinha mais uns caras bem... e que concordavam com as minhas ideias. Aí eu começava a olhar, chegava aí 8 horas da manhã, o cara chegava ali com um paletó, uma mesa grande, né, redonda assim, várias mesas, pegava lá na lanchonete um copão desse tamanho de pinga, com Coca-Cola, quando eu botava lá, botava um dominó e ficava lá jogando, o dia inteiro, pá, pá. Chegava às 7 horas, eu falava, companheiro, é hora de ir embora, porque o expediente aqui é até 5 horas. Não, fica o tanto que nós quiser. Porque... Aí eu falava, já está Gabriel. Falava, depois você vai chegar em casa, vai falar para sua esposa que o feijão não está bem cozido, né? Que a comida não está boa, mas é você que está bêbado. Isso é problema meu. Aí eu fui olhando aquele comportamento, aí um dia eu peguei o estatuto, comecei a ler, aí cheguei num artigo lá que diz o seguinte: Departamento de Cultura, Esporte e Lazer. E como eu vivi muito a cultura na União Soviética, com o Lago do Cisne, com o teatro, com o Bolshoi, aquelas coisas tudo, eu sabia que a cultura é uma grande coisa para nós em qualquer parte do mundo que você tiver. Basta dizer que convidaram nós para fazer um carnaval fora de tempo lá, em Leningrado, e chegamos lá, nós arrumamos uma batucada lá para puxar o carnaval, porque eles não sabiam, eles queriam saber como é que era o carnaval do Rio, vai fazer qualquer, né? Mas qual é a música que vocês sabem cantar? Quem falava um pouco de russo, né? Então, acharam Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe, né? Batendo na rua o tempo todo, a russaiada tudo feliz, né? Aí eu falei, poxa, tá vendo?
você é capaz de comunicar o mundo com a música, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou fundar um curso de música aqui. Como eu tinha um primo que já faleceu, primo meu, que é diretor, proprietário da Academia Brasileira de Educação Musical. É muita coisa, né? Aí eu fui lá e conversei com ele. Ele falou, se você fundar um curso lá, eu vou lá, pessoalmente, dar 2 aulas por semana. Vai, pronto. Vai ser... A filosofia do curso eu já sei qual é que vai ser. Não vai acabar não, porque não acabou até hoje, né? Já mudou bastante gente, mas aquela filosofia implantada continua. O meu neto hoje é o regente, né? O Rafael. Falei, eu vou implantar esse negócio aí, que é para ver se eu mudo a cabeça desses diretores, né? Velho, tá, esses caras aí que tá jogando aí, não era diretor. E de fato mudou, hoje não existe mais. Você não vê mais ninguém lá embaixo, porque também não tem mais, né? Com a evolução, com o progresso, a gente construiu tudo isso aí. Hoje, no lugar que era aquela lanchonete, é uma sala para o plano de saúde, tem 2 planos de saúde. A outra sala de cá é sobre o imposto de renda. E o salão é usado para as assembleias, e quando alguém quer alugar para fazer festinha e tal, vem fazer. Mas mudou da água para o vinho, né? Ficou um espetáculo. E nós divulgamos a nossa música aqui, Cuba, no Rio de Janeiro, que já foi, Minas Gerais, nós estamos a tocar em Minas Gerais. Essa semana tivemos lá para os interiores de São Paulo, e os homens da roça vai tudo lá na cidade para assistir a gente, né? Então, você vê que a diferença foi muito grande. Agora, amanhã, 6 horas, vamos tocar numa escola. Nós fizemos um show lá nessa escola, a molecada quer de volta. Aí nós vamos fazer um show para professor e molecada. Não é para qualquer um, não. É lá na Balsa. Então, essa é uma das diferenças de uma criação de um companheiro de vocês, de um comunista. E, inclusive, eu tinha pedido uma sala para o sindicato e eles não concederam, falaram, não, aqui tem dificuldade e tal. Quando eu anunciei na nossa tribuna do aposentado, que eu já fui escolhido para fazer a tribuna também, o sindicato botou uma faixa ali, dizendo que o curso de música ia começar tal dia deles, e que o preço de R$37 nós ia cobrar 50, daí é mais barato, e ainda foi inimigo nosso, só que não chegou a lugar nenhum. Porque lá, o professor que foi lá era um professor ligado à Igreja Universal, e ele só levava música de igreja. E o cara não queria, o cara queria fazer samba, fazer música sertaneja, bater. Não chegou a lugar nenhum. E nós não acabou até hoje. Coisa de comunista. Né? Então, Zilda, a hora que tem a encerrar, que vocês terminar, aí você dá uma explicação para ela naquela máquina dela lá. Porque sim. Nós está fazendo fotografia, mas tem coisa que não dá para fazer, ela não sabe ainda, é nova. Né? Então, é isso aí. Não sei se até agora eu pude contribuir, né? Muito. Estamos aí. Alguém tem alguma pergunta mais? Eu quero ver os eles vão passar depois eles vão passar um DVDzinho pra gente aí, pra gente até passar. Aí já tem alguma coisinha aí daquela outra reunião, já tem aí. Está fazendo um trabalho meio complicado. Eu não sei se é de uma juventude do Partido Comunista ou se é uma juventude de um partido meio louco, mas que tá saindo coisas boas. Agora, um dos meus problemas aqui é esse. É muito difícil as pessoas entrarem na minha sala e não dar risada, porque eu percebo que eu preciso de fazer alguma coisa de brincadeira e tal, que é para não deixar as pessoas quietas, né? Até um dia entrou um cidadão ali na minha sala, ficou de pé, né? Com a gravata, falou para mim assim: olha, você é o vice-presidente, eu sou, por enquanto, né? Eu queria saber o que é que essa associação tem para me oferecer. Aí eu falei, olha, tem isso aqui, mas não é de graça, tem isso aqui também, mas não é de graça, é mais barato. Né?
Tem nada de graça, tudo é mais barato, mas de graça não tem, tá? Contei um bocado de história para ele. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou embora. Eu falei, não, peraí, você me fez um monte de perguntas, agora eu preciso fazer uma para você. Você perguntou para mim, de início, o que é que nós tínhamos para te oferecer. Agora eu gostaria de saber de você, o que é que você tem para me oferecer aqui, porque quando eu cheguei aqui não tinha nada. Eu tive que fazer tudo isso, nós tivemos que fazer tudo isso aí, nós tivemos que descobrir, né? Agora era importante você falar para mim o que é que você tem para me oferecer, porque eu sou sócio aqui da associação, porque aqui é minha casa. Eu sou aposentado, não tem outro lugar para mim, é aqui. Se prestar, eu estou aqui. E se não prestar, eu tenho que arrumar um jeito de fazer ela prestar, né? Não é porque ela não presta, eu vou correr. Não, tem que arrumar um caminho para botar ela no trilho, né? Aí o homem foi embora, não deu nem resposta. Que saber de conversa. Posso fazer uma última pergunta? Pode. Que você comentou aí uma hora, né? Falou alguma coisa de Cuba. Queria saber para você, assim, falar um pouquinho do Fidel, o que representou, assim. Bom, o Fidel para mim, ele foi assim um marco histórico e uma pessoa que deixou uma das construções mais lindas da América do Sul, América Latina e América do Sul. Porque, eu não sei se vocês sabem mais ou menos a história da tomada do poder em Cuba, né? O Fidel, ele estava fora da Cuba depois que o Batista tomou lá o poder, né? Você sabe disso, né? Ele estava no México. E o Che estava no escritório dele, que ele era médico. Aí o Che, vendo aquela história toda, lendo e tal, ele pegou e largou a clínica e foi para o México. Se juntou ao Fidel, parece que mais, não sei se é 20 e poucos companheiros. E se programaram em voltar para Cuba e tomar poder. Só que vários camaradas, como você e tal, disseram, mas como é que nós vamos atravessar para lá? A gente vai pegar um barco desse que está ali dentro do mar, né? Vários barcos. Então, um barco daqueles foram lá e ocuparam o barco e atravessaram, foram para a Praia Gironda, que eles foram, né? Atravessaram e saíram lá. Só que alguém tinha dedado lá e o Batista colocou o exército lá na praia. E quando eles chegaram lá, foi aquele fuzilamento, né? Só escapou 11. Nesses 11 estava o Che, o Fidel, o Zé, mais outros lá, que subiram na serra, foram para a serra. E o próprio Fidel não tinha bem certeza se eles podiam tomar o poder lá em Cuba de volta, porque, 11 camaradas, como é que eu vou tomar o poder? O Che falou, não, a gente vai, pode deixar que a gente vai. Foram para a Serra Maestra, de lá conseguiram fazer os contatos com os trabalhadores, os operários já eram bastante evoluídos nessa área, nessa parte, né? E acabaram se organizando e tomando o poder. Então, para a América Latina, o Fidel, na minha concepção, né, é uma estátua grande de puro ouro, porque nós podemos se espelhar no trabalho dele, não só pela tomada do poder, mas pela manutenção, vários anos ali, sem arredar, sem se integrar, porque não é fácil você, numa ilha daquele tamanho que é Cuba, cercado pelo imperialismo de todo lado, boicotando tudo quanto é coisas que poderia chegar e desaguentar até o dia de hoje. Tem o cubano que ainda fora, porque isso tem mesmo, vocês sabem que tem mesmo. No meio da porcada tem uns porquinhos que não prestam, tem que, não, acontece, algum que só vem para cá, vem jogar bola aqui, mas para segurar uma ilha daquela, essa quantidade de anos no socialismo, não é fácil. Eu tive lá em Cuba, fiquei 17 dias lá, né? E feliz, só felicidade, porque você não tem a preocupação de que alguém vai te atacar na rua. Se você largar um boné desse no banco do jardim, esquecer, for para o quarto, no outro dia você volta, o boné está lá no banco, quer dizer, ninguém rouba. Não precisa mais do que isso, precisa? Não precisa.
O cara fala assim, mas você tem bastante dinheiro no bolso? Mas para que eu quero bastante dinheiro no bolso? Para ir no médico, eu vou lá, o médico me atende, não pergunta para mim quanto, ele nem fala para mim quanto custa o trabalho dele, então, tudo bom, tudo legal, né? Quer dizer, não é bem assim. Participei de alguns encontros de camaradas, reuniões de camaradas, cheguei numa conclusão que o Fidel era aquela estátua, aquele cérebro eletrônico que dirigia as coisas. Mas o governo de Cuba é o povo. Lá é o povo, né? A gente participou de reunião, participei inclusive de um tipo de associação de aposentados, que é o jubilado que tem lá, né? O médico vai lá e chega lá e diz assim, olha, você hoje vai caminhar na beira da praia, mas você só vai fazer isso aqui. Quer dizer, é orientado pelo médico, cara, já passo aqui no Brasil não, o cara sai de manhã cedo com a cueca e sai de qualquer jeito, né? Quando ele chega em casa ele está com a pressão lá no ar do pior. Então, quer dizer, Fidel foi um marco, foi uma coisa que tomara que apareça mais alguns. Agora esses dias eu disse aí para um cara, porque o Stalin, tem um livro lá na minha mesa do Stalin, né? Eu acho que até foi feito lá no Rio de Janeiro. Aí o cara falou, mas o Stalin matou muita gente e tal. Eu falei, tá bom, pai. Você sabe disso, quanta gente que ele matou lá? Quem foi que ele matou? Será que ele precisou matar? Acho que ele precisou. Eu falei, mas agora, aqui no Brasil, se nós fosse tomar o poder amanhã, sabe quanto o Stalin precisava? Mais de 1000 para matar tudo aquilo que tem lá em Brasília. Porque lá não pode ficar ninguém vivo, tem que morrer tudo. Se nós fosse tomar o poder, não é no governo, né? Então é assim as considerações do povo. Para mim, Fidel, estou falando do Fidel, né? Sem falar do Che, porque o Che era brincadeira, né? Era um brincalhão, né? Fui por lá no poder, né? Por uns, acho quantos anos? 3 anos? 4 anos? Depois saiu, foi fazer guerrilha outra vez, né? Foi tentar libertar mais algum país, mas você sabe, nem tudo está tudo certinho, né? Então, vi ele lá, quando ele começava a falar, eu falei, vou morrer de fome hoje, porque quando o homem começa a falar, ele não para mais, né? Certo.